bom dia. Vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ler está fundamentada no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 3 a 6, que diz assim, vamos ler? Então, amarrando Jesus, tá? Amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. 27:2. Mateus 27:2. Continuando. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu um terrível remorso e procurou devolver aos chefes, os sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. E declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Essa é tua questão. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós podemos dizer: Jesus, Judas traiu Jesus. Que pecado, que erro gravíssimo. Sim, embora fosse necessário para que a palavra se cumprisse, para que o propósito que Deus tinha de nos salvar se cumprisse. Mas sim, ele errou. A palavra de Deus diz: ai dele, né? Ai daquele, né? Que traiu o filho do homem, né? Mas às vezes a gente fala: nossa, Judas fez, que pecado. Mas o que é o pecado, irmãos? O pecado é quando nós saímos da vontade de Deus. É quando nós entristecemos a Deus. Judas, com toda certeza, entristeceu a Deus. Mas nós também entristecemos a Deus. E por isso não podemos dizer: nossa, o pecado de Judas. Ele errou, ele entristeceu a Deus, ele saiu da vontade de Deus. Mas já pararam para pensar que nós também fazemos isso? E quem disse que o pecado de Judas é maior do que o nosso pecado? É mais grave do que o nosso pecado? Como Deus julga os pecados? Não sabemos. Sabemos que o que Deus pede a nós é obediência, é amor a Ele. E quando nós temos amor a uma pessoa, nós não queremos entristecer. Nós fazemos tudo para poupá-la, tudo para que ela esteja bem. Nós não queremos entristecer. Então, todas as vezes que nós saímos da vontade de Deus, todas as vezes que nós deixamos de praticar a vontade de Deus, nós estamos entristecendo a Deus. E às vezes entristecemos a Deus com palavras, com atos, com gestos, com pensamentos. Nós entristecemos a Deus. Então nós estamos pecando, nós estamos errando. E essa é uma comparação para dizer que muitas vezes a gente julga o pecado dos outros, mas esquece de ver o pecado da gente. Pecado é sair da vontade de Deus. Pecado é entristecer a Deus. E nós fazemos isso no nosso dia a dia. Muitas vezes, até reiteradamente. Por várias vezes. Vamos aqui analisar, ou fazer uma analogia ao versículo. Melhor dizendo, um comentário. Né? Trazer para nós. Trazer essa passagem de Judas para nós, esse erro de Judas para nós. Vamos ver o que aconteceu com Judas e o que acontece conosco. Está disposto a isso? Então continue o vídeo até o final. Quando Jesus foi amarrado e levado a Pilatos, quando Jesus foi crucificado, Judas, que até então estava agindo conforme a sua consciência, conforme o seu querer, atentou para a vontade de Deus. Atentou para o pecado que ele estava cometendo. É assim conosco. Nós vamos agir de acordo com a nossa vontade, agimos de acordo com o nosso querer, mas chega uma hora que a nossa consciência ou o próprio Espírito de Deus nos mostra o erro. E aí nós vamos ver que erramos. E foi o que aconteceu com Judas. Ele viu que errou. E quando Judas errou, ele se arrependeu. E sucedeu que Judas, versículo 3, 27:3,
Sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes, os sacerdotes, aos anciãos, as 30 moedas de prata. Nós, quando erramos, algumas vezes, não todos, mas algumas pessoas erram e depois sentem remorso. Por quê? Porque, entre aspas, cai a ficha. Entre aspas, a nossa consciência, ou o próprio Espírito Santo, para aqueles que servem a Jesus de todo o coração, que se entregaram a Jesus Cristo, reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, e privam por seguir os passos de Jesus, por praticar a palavra de Deus, o Espírito Santo nos mostra. E aí nós nos arrependemos. E aí vem o remorso. E Judas foi entregar as moedas de prata, devolvendo, para tentar consertar o erro que ele tinha praticado. Sabe quando você fala, não, eu vou lá e vou consertar. Algumas vezes nós conseguimos consertar os nossos erros. Outras vezes nós não conseguimos consertar. Mas vale a tentativa. Quando o Espírito Santo nos convence do erro, quando a nossa consciência nos mostra que nós estamos errados, para aqueles que não têm o Espírito Santo habitando em si, que ainda não tem um encontro real com Jesus Cristo, não reconheceram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que vivem pela própria mente, pelo que acham certo, acham errado, a consciência. Para nós que temos o Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos convence do erro, do pecado, certo é que vem um remorso, vem uma culpa. E aí o primeiro passo a fazer é tentar consertar o erro. Isso até é bíblico, vai e acerta com seu irmão. O primeiro passo, quando nós magoamos alguém, quando alguém nos magoa, nos machuca, é tentar consertar. Só que algumas vezes as pessoas ficam caladas, trazem esse remorso para si e ficam lá, calados. Por quê? Porque o orgulho, um outro erro, um outro pecado, o orgulho não deixa que essa pessoa vá e tente consertar o erro. Como Judas aqui se despiu do orgulho e foi lá entregar as moedas de volta. Caiu a ficha para ele. Ele falou, não, eu errei, não é certo eu pegar esse dinheiro é sujo. Pegou e foi devolver o dinheiro. Só que ele não conseguiu consertar o erro. Jesus já estava condenado. E os anciãos, os sacerdotes, pouco se importavam se Judas ia ficar com a moeda ou não. Já tinha feito, já tinha praticado o ato. Quando nós praticamos o ato, algumas vezes nós conseguimos voltar, nos arrepender, voltar e consertar. Mas na maioria das vezes nós não conseguimos consertar. Porque já quebrou o jarro. Já criou a ferida, já marcou a alma, já tiramos alguma coisa de alguém, ou alguém de alguém, já ferimos, já deixamos máculas, e muitas vezes não conseguimos consertar o erro. Como Judas fez, foi lá, jogou as moedas para tentar consertar. Mas Judas não conseguiu consertar o erro, já tinha praticado o ato, Jesus já estava condenado. Então o que ele fez? Ele diz, pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram, o que temos a ver com essa questão? Isso aí é com você. Então nós reconhecemos o erro, nós vamos lá, tentamos acertar, algumas vezes conseguimos reverter a situação, na maioria das vezes não conseguimos, porque já está consumado, o ato já foi praticado, a ferida já foi feita, a mágoa já foi feita, a mácula já existe, o jarro já quebrou, não dá para colar de novo, né? A confiança já acabou. Né? Já tiramos algo de alguém que não deveríamos tirar, já machucamos e muitas vezes não dá, mas valeu a tentativa. Sim, nós devemos todas as vezes voltar, assim que o Espírito Santo nos convencer dos nossos erros, a nossa consciência, para aqueles que não servem a Jesus, repito, nós devemos tentar voltar e consertar o erro, mas sabendo que muitas vezes não vamos conseguir. E o que fazer quando nós não conseguimos reverter a situação, quando nós não conseguimos consertar o erro? O que fazer? Como Judas foi, saiu daquele lugar e se enforcou, se matou, tirou a vida. Por quê? Porque Judas estava sozinho. Aquele pecado que ele fez trouxe a ele culpa, como traz a nós culpa, trouxe a ele remorso, como traz a nós remorso, a nós que nos arrependemos realmente, remorso. E o que ele fez com esse remorso? Ficou só entre ele, ficou na mente dele. Irmãos, se nós deixarmos a culpa, o remorso crescer em nossas mentes, nós vamos acabar como Judas, cometendo um ato de loucura.
cometendo um ato que não terá mais volta. E esse ato será tão drástico, tão ruim, tão terrível, que resultará em morte. Muitas vezes a morte espiritual, outras vezes a morte física, porque pessoas, por culpa, chegam ao suicídio. Quantas pessoas se suicidam porque sentem culpa, porque se acham a pior pessoa da face da terra, porque são incompreendidas, porque não tem com quem dialogar, com quem conversar. Isso é o que Judas sentiu quando ele percebeu o erro que ele tinha cometido, quando ele percebeu que não dava mais para reverter. Aquele remorso, aquela culpa cresceu dentro dele, cresceu e tomou conta da mente dele, a ponto dele achar que não devia mais existir, e se enforcou. Irmãos, isso é exemplo para nós. Nós não podemos deixar que o remorso tome conta das nossas mentes, que a culpa tome conta das nossas mentes. Mas como, Sônia? Já fez, não dá para mudar. Você mesmo falou, tem casos que não dá para mudar, já fez, agora não dá para reverter, o que vou fazer? E quando o erro foi muito grave, irmãos, a palavra de Deus diz: pecado confessado é pecado perdoado. Isso não quer dizer que nós vamos pecar, fazer de novo e fazer de novo. Mas quando nós pecamos e a nossa consciência nos leva a nos arrepender, ou o Espírito Santo nos mostra o erro para que nós venhamos nos arrepender, o propósito do Espírito Santo, o propósito de Deus, não é que nós venhamos nos arrepender e nos encher de culpa, de remorso, e sermos corroídos por esse remorso, por essa culpa. Não! É para que venhamos e canaste-me para tebraste tu será surreche da laviria chenera candala surios me por tevo seri surrechanai. Laraste-me por dimante malar suria será suria chederiate de onse me por tevo se quis da biparte malar seturichanai. Lavrechenore surios me por tevo se quis me parte de suria chedai contraste tu richesuia se os vita so jesuia santo. É para que nós venhamos nos arrepender, irmãos, e venhamos pegar essa culpa, esse remorso, e colocar nas mãos do Senhor. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É nessa hora que nós temos que voltar ao Senhor e falar: Senhor. É nessa hora que nós temos que rasgar o nosso coração, rasgar, nos prostrar diante de Deus e falar: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu não posso mais consertar, Senhor, conserta para mim, Senhor, ou me dá uma condição de consertar, muda a situação, Senhor, eu não posso, o que eu faço? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, diz o Senhor. É clamar ao Senhor, e Deus vai nos dar a direção. Irmãos, nós não podemos deixar que a nossa mente seja corroída pela culpa, que a nossa mente seja corroída pelo remorso. Existe sim a culpa, existe sim o remorso, até mesmo para nos atentar para o fato de que erramos e que precisamos mudar. É isso, irmão, precisamos mudar, precisamos transformar a situação se pudermos, se não pudermos, não agir mais daquela forma. Precisamos mudar, precisamos nos arrepender, mas não deixar o arrependimento tomar conta da nossa mente e do nosso coração. Não, irmãos, precisamos mudar, transformar, colocar diante de Deus, clamar a Deus e pedir a Deus ajuda. Irmãos, o que passou, passou. Tudo se fez novo. Nós não podemos viver do passado. Nós não podemos pegar esse erro e deixar ele tomar conta de nossas vidas. Porque à medida que nós atentamos para esse erro, que nós alimentamos essa culpa, ela vai nos corroendo, ela vai acabando com a nossa alegria, vai acabando com a nossa paz, ela vai acabando com a nossa vida espiritual ou material. Não podemos. Irmãos, não há culpa que não possa ser tirada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há pecado que não possa ser perdoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos estar em comunhão com Deus. E Jesus disse: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Então nós não estamos sozinhos. Nós temos o psicólogo dos psicólogos junto de nós. Um Deus vivo e ressurreto que nos ouve, que fala conosco. A palavra de Deus nos ensina como devemos agir, como devemos agir nessa situação. Se alguém nos machucou, não deixa a ira colocar o pôr do sol. Não deixa a tua ira colocar o pôr do sol. O agir de Deus, coloque diante de Deus. Não deixe o pecado, o remorso corroer a tua mente. Irmãos, muitos os que estão na rua hoje, muitos que estão debaixo do viaduto, e eu conheci pessoas assim, e tive um caso muito sério que me machucou muito, de um senhor que foi para debaixo do viaduto por causa de uma culpa que ele tinha. E quando nós, pela graça de Deus,
Conseguimos levar as boas novas a ele. Ele se arrependeu. Ele decidiu que ele ia voltar. Queria ter um encontro para Jesus e ia voltar a viver. Mas começou a ir para a igreja, começou a ouvir a palavra de Deus, começou a se arrumar. A gente estava junto dele. Mas ainda não tinha saído debaixo do viaduto, porque ia sair, porque Deus faz a obra completa. E um dia, essas pessoas sanguinárias, violentas, maléficas, maldosas, mal intencionadas, colocaram fogo debaixo do viaduto. E ele morreu. Mas ele morreu liberto da culpa, irmãos. Ele atentou que existia alguém. Atentou para o fato de que existia alguém que já o tinha perdoado. E se Deus perdoou, quem pode te condenar? Não deixa Satanás lançar a culpa na tua mente e construir um edifício alicerçado nessa culpa contra você. Não deixa Satanás colocar o remorso e fazer um monte na sua mente que te impeça de enxergar o que tem do lado de lá. Impeça de enxergar o amor, a graça, a justiça, a misericórdia do Senhor. Irmãos, erramos, pecamos. E pecamos todas as vezes que saímos da vontade de Deus. Seja agindo como Judas, seja agindo como você agiu ontem ou eu agi hoje. O Espírito Santo nos falou que nós estamos errados. Qual foi a nossa atitude? Qual será a nossa atitude? Ficar remoendo esse pecado, ficar remoendo nesse remorso e deixar ele nos corroer? Ele destruir a nossa vida, a vida que Jesus pagou um preço muito alto para que tivéssemos? Ou tomar posse da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que levou sobre si os nossos castigos, que perdoou os nossos pecados. Irmãos, nada pode fazer com que nós deixemos nossa vida ser destruída por remorsos e por culpas. Nada podemos fazer se nós não tivermos realmente consciência de quem habita em nós, o Santo Espírito. Consciência do amor de Deus, é isso que precisa. Nós precisamos ter consciência do amor de Deus. Nós precisamos entender da vontade de Deus. Nós precisamos entender a palavra de Deus e colocar essa palavra em prática. Sim, glória a Deus, porque podemos nos arrepender. E quando arrependemos de verdade, vem a culpa, vem o sentimento de culpa, vem o remorso. Quando nos arrependemos de verdade, vem, porque às vezes podemos consertar, já disse, outras vezes não podemos consertar. Mas, irmãos, quem pode nos julgar? É só Deus. E Deus é um Deus misericordioso, é justo. Vamos ter consequências, mas é misericordioso. Nós temos que lembrar que a nossa vida custou um preço muito alto por Jesus. Nós não fomos comprados por ouro ou prata, nós fomos comprados por sangue. Sangue, sofrimento. Deus não quer que nós venhamos nos arrepender para fazer como Judas, tirar a nossa vida. Não. Deus não quer que nós venhamos nos arrepender para dar lugar à culpa, ao remorso. Não. Deus quer que nós venhamos nos arrepender para colocar diante dele o nosso erro, confessar. Davi fala, enquanto não confessava, acho que foi Davi, enquanto não confessava, meus ossos eram corroídos. Nós temos que confessar diante de Deus e diante de Deus os nossos pecados. E com o arrependimento nós decidimos mudar, decidimos não agir mais aquilo, reparar se der para reparar o erro. No caso de Judas não dava, mas às vezes no nosso caso, algumas situações dá para reparar, outras não. Reparar o erro, mas jamais deixar o remorso, a culpa nos correr. O arrependimento não é para que nós venhamos dar lugar à culpa ou remorso. O arrependimento é para que venhamos ter um acerto com Deus, um acerto com a pessoa que machucamos, um acerto conosco mesmo, se possível for. Se ainda der tempo de mudar a situação, de reverter a situação, muitas vezes dá. E às vezes um ato nosso apaga todos os nossos erros perante aquela pessoa. Um pequeno ato faz com que uma borracha seja passada na mente daquela outra pessoa e ela esqueça tudo que nós fizemos de ruim para ela. E nós também, com um pequeno ato, podemos esquecer tudo que os outros fizeram para nós. Basta, irmãos, queremos realmente nos arrepender
e praticar a palavra de Deus. Arrependimento é confessar diante de Deus, é tomar a decisão de não mais praticar aquele ato, mas não deixar a culpa, o remorso nos corroer, não. Pecado confessado é pecado perdoado. Nós colocamos diante de Deus, nós confessamos os nossos pecados. O acusador é Satanás. Mas Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Quando nós já colocamos os nossos erros diante de Deus, tentemos acertar com quem erramos. Se deu para acertar, glórias a Deus. Se não deu, glórias a Deus, já fiz, mas ainda há tempo de eu me consertar, há tempo de eu mudar, há tempo de eu voltar para a vontade de Deus, para a palavra de Deus. Então confesso diante de Deus o meu erro e não dou lugar à culpa, ao remorso. E quando o diabo vem acusar, eu lembro da palavra de Deus que diz, Jesus disse, em meu nome expulsará demônios, e digo, Satanás, seus demônios, ossos potestades malignas, em nome de Jesus Cristo, eu já confessei meu erro, eu já fui perdoado, porque a palavra de Deus, do Deus vivo e ressurreto que te venceu lá na cruz, diz que pecados confessados são perdoados. Então você não mais tem direito sobre a minha mente, você não tem mais direito sobre o meu coração, você não tem mais direito sobre a minha vida. Pega toda essa acusação sua e bate retirada em nome de Jesus, porque las torias vitas so Jesus e congreche vita sobre barrabrache torias e grande graça, porque eu vou contra você em nome de Jesus, Satanás, seus demônios, espírito acusador. Irmãos, nada justifica nós ficarmos vivendo do passado, ficarmos alimentando culpas, e nós temos que tomar posse do perdão que Jesus praticou por nós lá na cruz. Foi por causa do perdão que Jesus morreu na cruz para que fôssemos perdoados, e perdoados nós somos reconciliados com Deus. Nós não podemos dar margem a alimentar a culpa, o remorso, e deixar eles nos corroer. E cada vez que a culpa, que o remorso vai crescendo em nossas mentes, nós vamos nos afastando de Deus, porque nós vamos desprezando a nossa vida, nós vamos desprezando o nosso ser, nós vamos nos afastando da alegria do Santo Espírito. Em nome de Jesus, irmãos, e sejamos comunhão com o Espírito Santo, e sejamos atentos à palavra de Deus, às promessas de Deus, ao agir de Deus em nossas vidas. Nós não estamos sozinhos, nós nos fomos condenados. Se tínhamos uma condenação como tinha, Jesus deu seu Filho para pagar a condenação por nós. Ele sofreu a nossa pena, nós não precisamos sofrer mais. Não deixe o remorso, não deixe a culpa tomar conta da tua mente. Vai, expulsa em nome de Jesus e toma uma atitude para que ela não tenha lugar mais na tua mente e no teu coração. Toma uma atitude de conserto. Se não dá para desfazer a situação, conserte-se com Deus e tome isso como um exemplo para que nunca mais você venha cometer o mesmo erro. E à medida que você sentir a libertação, sofrido-vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você sentir que está liberto desse ato, que você não pratica mais esse ato, que você não pratica mais esse erro que você praticou, quando você sentir que está liberto, você vai ver que o passado pode ser esquecido. Não podemos nos arrepender e fazer como Judas, tirar a nossa vida. Nós temos que nos arrepender, confessar diante de Deus e deixar o passado para trás, não vivenciando mais esses atos, não alimentando essa culpa, esse remorso. O nosso arrependimento tem que ser para crescimento para com Deus, para crescimento, valoração do amor para com Deus e do amor ao próximo, não para a destruição de nossas vidas, não para afastamento de nós em relação a Deus, em relação à palavra de Deus. Não, irmãos, não. Se essas pessoas que estão na rua, Senhor, muitas pessoas que estão na rua, soubessem o Deus que tem, o Senhor que tem, tomassem posse do perdão que Jesus já concedeu lá na cruz, levando sobre eles o nosso castigo, muitos não estariam na rua, muitos não teriam abandonado ministérios, muitos pastores não seriam ex-pastores, muitos ministros não seriam ex-ministros, muitos evangelistas não seriam ex-evangelistas, muitos ministérios não teriam sido tirados. Mas, irmãos, nós podemos consertar os nossos erros. Há erros que dá para consertar, os que não dão para consertar, dá para serem confessados diante de Deus, dá para nos arrependermos e nos convertermos, mudar de caminho, mudar de atitude, de ato e vivenciar a verdadeira paz. A minha paz eu vos dou e não vou dou como o mundo dá. Não deixe a culpa, não deixe o remorso dominar a tua mente. Passou, acabou, acertou com Deus, tome posse do perdão e deixe a paz de Cristo permear a tua mente, conduzir o teu coração e a tua vida.
em nome de Jesus. Não como Judas, mas como Pedro, que se arrependeu e foi ser um grande e poderoso instrumento na mão do Senhor. Judas traiu a Jesus porque denunciou, saiu da vontade de Deus. Pedro traiu a Jesus porque saiu da vontade de Deus, negou Jesus. Mas Pedro tomou posse do perdão de Jesus Cristo. Pedro tomou posse da palavra de Deus e foi ser um grande e poderoso instrumento de Deus. Não perdeu o ministério, não perdeu a vida. Judas não. Judas esqueceu do perdão de Deus. Judas esqueceu de confessar o seu pecado a Deus e perdeu a sua vida. A escolha é sua, a escolha é minha. Vamos nos converter e mudar a situação. Dá para acertar aquilo que você fez errado? Volta lá e acerta. Deixa o orgulho de lado. O orgulho não vem de Deus. O orgulho te afasta de Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Um pouco mais longo esse vídeo, mas era necessário, irmãos. Fica até o final, ouçam. E não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Eu peço para compartilhar, porque a minha meta é que até dezembro tenha 500 pessoas inscritas. Você me ajuda nisso? Se você não me ajudar, eu não vou conseguir. Mas não é 500 pessoas inscritas para eu ganhar dinheiro. Eu não ganho nada nesse canal. Mas para que vidas sejam salvas, libertas e transformadas. E vidas que, como hoje, estão se sentindo culpadas, estão sendo consumidas pelo remorso, possam tomar a posse da libertação que vem do Filho de Deus, nosso Deus vivo e ressurreto, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vivenciar a paz de Cristo até o último dia de sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. É bom ter você comigo. Glória a Deus. Aleluia.